No vídeo de hoje vamos falar de 3 dicas infalíveis de como vencer o pecado, batalha espiritual na sua vida, no dia a dia. Bora pro vídeo! Salve pessoal, Marcelo aqui para mais um vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e que Deus abençoe a sua vida. Sabemos que desde a queda de Adão, toda a humanidade vive em pecado. E qual seria esse pecado exatamente, o pecado original? Satanás era um anjo do Senhor e desejou estar na posição de Senhor, na posição de Deus. Não podendo, ele se tornou o pai da mentira e vive influenciando negativamente para que as pessoas não tenham esse relacionamento amoroso e servil com Deus. Em Efésios, capítulo 6, versos 11 e 12, Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A gente sabe que os problemas do mundo, os problemas que estão ao nosso redor na nossa vida, eles não são contra as pessoas em si. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa batalha ela é espiritual. Ela é contra os principados e potestades, que são justamente os anjos que acompanharam Satanás quando ele caiu. A palavra diz que caiu 1/3 dos anjos. Esses são espíritos que ficam vagando por aí, que ficam iludindo as pessoas acerca de um relacionamento espiritual com Deus. Mas isso é assunto para um outro vídeo, não vou entrar a fundo sobre esse tema especificamente, mas sim sobre como vencer o pecado, como vencer a influência negativa que esses espíritos, em especial, que a influência que Satanás tem, que é o príncipe desses espíritos, tem sobre nós. A partir do momento que Adão caiu, toda a humanidade caiu e o diabo se tornou o príncipe do mundo, mas Deus é tão amoroso e o amor que Deus tem pelos seus filhos, por nós, é tão incondicional que a gente não tem condição de entender nem saber o tamanho desse amor de Deus. E Ele enviou seu único Filho unigênito para morrer por nós naquela cruz. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus, aleluia. Jesus deu 3 dicas infalíveis de como vencer o pecado e as tentações que vêm dele. Estão contidas lá em Mateus. Mas antes entenda que o diabo é astuto. Ele vai esperar o momento em que você estiver mais fragilizado, mais fraco emocionalmente, para poder atacar, para poder tentar te influenciar. E é nesse momento, muitas vezes, que as pessoas caem, cometem besteiras, cometem erros. Isso pode levar até a morte, porque diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Isso a gente vê nos jornais todos os dias. Pessoas morrendo por besteira, por bobagem, por cometer erros que não deveriam estar cometendo. Mas o que diz a palavra? Mateus capítulo 4, versos 3 e 4. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus havia recebido o batismo no rio, recebido a bênção do Espírito Santo e foi para o deserto passar 40 dias para ser justamente atentado pelo diabo, para mostrar para a gente como a gente deve se comportar, como a gente deve reagir, estando cheio do Espírito Santo, contra as influências do diabo, contra as influências negativas do pecado. Mas Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Como é que a gente vai entender o que Deus fala com a gente hoje em dia? A gente sabe que depois que Jesus partiu, Ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Viver de toda palavra que sai da boca de Deus é viver na dependência do que o Espírito Santo diz. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Você que criu que Jesus é o seu Salvador, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Então a primeira dica infalível para você vencer o pecado é ouvir a voz do Espírito Santo. E a segunda dica infalível que Jesus nos dá para a gente vencer o pecado é através da oração. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se você busca vencer o pecado e ser mais íntimo de Deus no seu dia a dia, busque através da oração. É através da oração que a gente se conecta com Deus. E quando a gente se conecta com Deus de forma honesta, a gente não vai tentar a Deus cometendo atrocidades, né? Querendo pular de lugares, querendo ir a lugares perigosos que a gente sabe que é perigoso, que a chance da gente sofrer uma violência é grande. Então a gente não vai tentar a Deus nesse sentido. Então a oração é a segunda dica mais infalível para você vencer o pecado. A oração não é só apenas para pedirmos bênçãos, mas para dependermos do Senhor e clamarmos por ajuda. Terá momentos em que queremos fazer o que é certo, mas não teremos forças. Aí Deus nos capacita, mas é necessário termos prática, uma prática constante, para que isso se aperfeiçoe dentro de nós. É um relacionamento com Deus. Essa é a forma com que a gente tem de aperfeiçoar esse relacionamento, assim como a gente aperfeiçoa os relacionamentos que a gente tem com as pessoas mais próximas, todos os dias alimentando, nutrindo o nosso relacionamento. Essa é uma das formas que tem para a gente nutrir, aperfeiçoar o nosso relacionamento espiritual com Deus. E por se tratar de uma batalha espiritual, a gente tem que realmente se aprofundar no aperfeiçoamento do nosso relacionamento amoroso com Deus.
Então a primeira dica é ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus a gente ouve, graças a Deus pela misericórdia e pelo sacrifício de Jesus, ouvindo a voz do Espírito Santo que habita dentro de nós. Depois, orando, a gente vai alimentar, vai nutrir esse relacionamento com o Espírito Santo dentro de nós. Isso vai fazer com que a gente se sinta mais vivo, mais energia e mais preparado para vencer justamente as tentações. Os problemas do mundo não vão deixar de existir, eles vão continuar existindo, mas o peso negativo deles é que não vai mais existir, porque esse peso já foi tirado, já foi pago naquela cruz. E quando Jesus foi e disse que o Consolador viria e ficaria conosco para sempre, então o Espírito Santo permanece em nós para sempre. 1 Pedro 5, 8, 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então ninguém escapa. Todo mundo está, até o último momento, até o último suspiro de vida aqui nesse mundo, tendo a possibilidade de ser atentado pelo diabo. Então a gente tem que se manter alerta, guardando a nossa palavra, guardando a nossa fé, que é o nosso relacionamento amoroso com Deus. Mas aí você pode perguntar, mas em quem não creu que Jesus é seu Salvador? João, capítulo 8, verso 44 diz: Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. A pessoa acredita que vai ter paz, felicidade, seguindo influências diabólicas. Não podemos esquecer que Lúcifer, um ser de luz, né? O nome Lúcifer significa ser de luz. Ele era anjo, ele vem e desce à terra. Então ele pode justamente se transfigurar como seres, entre aspas, seres de luz, para iludir as pessoas. Gálatas capítulo 5, 17 e 18. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então aqui a gente vê claramente a batalha espiritual sendo processada, sendo trabalhada, sendo vivida aqui nesse plano onde a gente está. O espírito e a carne, elas não batem, eles não vivem juntos. Os frutos da carne e o fruto do Espírito são separados. Então quem vive debaixo dos frutos da carne está sujeito às leis do mundo, às leis da vida. Quem vive debaixo dos frutos do Espírito não há lei que julgue essas, porque essas atividades elas são benéficas, elas não fazem mal, então não há lei que julgue. Mais à frente continua Paulo dizendo: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então aqui fica claro os frutos da carne. Se você vive em alguma atividade que exacerba todos esses frutos da carne, você está sob influência. Claro que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, todos nós temos imago Dei dentro de nós. Só que, como eu já disse, o diabo pode desvirtuar isso, achando que você está evoluindo, trabalhando com seres de luz e não está trabalhando da forma correta, não está associado ao Espírito Santo. E a terceira e última dica infalível que Jesus nos dá para vencer o pecado é: tenham fé. Fé. E continua em Mateus capítulo 4, 9 e 10. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Como é que a gente gera esse relacionamento com Deus? Através da fé. A gente tem que ter fé. Nossa fé surge depois de crer. E ela é sustentada e alimentada diariamente. Esse é o relacionamento. E como fortalecemos a nossa fé? Uma das principais formas da gente fortalecer a nossa fé é na comunhão com os irmãos, na comunhão com os irmãos na igreja, nos locais. E Jesus disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Precisamos compartilhar, comungar coletivamente. Isso fortalece a minha fé no próximo e a fé do próximo em mim. Então busque uma igreja em que você se sinta confortável, acolhido, fortaleça a sua fé em Cristo ali. Faça novas amizades. Se não tiver uma igreja na sua cidade, no seu local, procure um grupo de crescimento, uma célula. Se mesmo assim também não tiver, se conecte com os pastores, com pregadores, aqui no YouTube, aqui na internet, para que você possa se alimentar realmente do que vai nutrir, alimentar a sua fé. E lembre-se que o que Deus quer de nós é o nosso relacionamento amoroso. Foi para isso que Ele nos criou. E essa é a causa da maioria, para não falar a totalidade de todos os problemas desse mundo, nossa crise de identidade no Senhor. E não realizarmos que somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Glória a Deus. E por mais que você se sinta a pior pessoa por ter cometido erros e pecados, eu também não sou diferente.
Saiba que todo o peso do seu pecado já foi pago naquela cruz por Ele. E Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu este mundo. E Ele vive para mostrar que você também pode vencer essa vida de pecado, que é como morte em vida e que literalmente leva milhares e milhões de pessoas à morte. Basta crer e aceitar Jesus como seu Salvador. E crer na palavra de Deus que você é um filho amado. Se você está assistindo esse vídeo e estava afastado de Deus, não seja envergonhado. Volte a caminhar com Ele hoje. E se você ouviu essa palavra e deseja caminhar com Jesus na sua vida, feche seus olhos. Vamos orar. Pai amado, a Ti lhe rendo graças, muito obrigado. Eu rendo meu corpo, rendo minha mente, rendo meu espírito a Ti, Jesus, como meu Salvador. Eu creio em Ti, eu creio na palavra, eu creio que Tu podes salvar a minha vida. Eu creio no Espírito Santo, que Ele pode mudar, direcionar todo o meu comportamento para que eu possa colher a melhor coisa que o Senhor tem para mim, Pai. Tens a promessa de que sou filho amado, de que posso ser feliz com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Pai. Glória a Deus. Amém, amém e amém. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Compartilhe com mais pessoas, com todo mundo que você conhecer. Ajude essa palavra a alcançar mais corações. Que Deus abençoe você. Vejo você no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.